Saudações, bem-vindos a Dicas do Zé. No dia 6 de agosto, às 20 horas, iniciou-se aqui no Brasil as Olimpíadas. É interessante porque as Olimpíadas elas representam a união entre os povos. E na antiguidade, ela marcava um período de armistício, um período de trégua entre os povos beligerantes das diversas cidades e estados gregas. E se na própria Grécia tinha um período de paz curto devido às Olimpíadas, é difícil imaginar que o nosso mundo, com tantas nações e tantos países e com uma diversidade cultural e econômica tão grande, um dia nós vamos alcançar a plena paz. Eu não acredito, eu acho que isso é uma utopia, mas os esforços devem ser feitos, ou pelo menos para minorar a beligerância humana. Só que não deixa de ser, se não irônico, mas marcante, que no dia 6 de agosto, só que há 71 anos atrás, explodiu a bomba de Hiroshima. Foi a primeira vez que um artefato nuclear foi utilizado contra seres humanos. E 3 dias depois, no dia 9 de agosto, explodiu a bomba em Nagasaki. Mas os meios de comunicação, pelo que eu pude ver, relegaram, não digo nem a segundo plano, talvez a terceiro plano, um fato tão importante. Então essa coincidência de pira olímpica, de início das Olimpíadas, em torno das 20 horas aqui no Brasil, hora local, enquanto que no Japão foram às 8 horas e 15 minutos que explodiu a bomba atômica, essa conjunção de datas, ela não deixa de ser estranha. O que acontece? Você procura aprender com os erros, não é mesmo? Então, relembrar, a história faz parte do nosso passado, é a nossa herança cultural. Então, relembrar esses fatos, talvez nos impeça de cometer os mesmos erros no futuro. E foram terríveis. Então, a bomba de Hiroshima e depois a bomba de Nagasaki, elas são marcos da crueldade humana. Há quem diga que ela foi utilizada como uma medida extrema para pôr fim à guerra contra o Japão. Mas há um fato interessante que muitas vezes passa desapercebido. O Japão ele foi bombardeado constantemente durante a guerra, quase que diariamente, pelas forças aéreas americanas com bombas incendiárias. Literalmente, o Japão ardeu durante quase todo o seu período de confronto pós-Pearl Harbor. Que quando o Japão atacou, a localidade de Pearl Harbor, desencadeando a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Não existem heróis e vilões. Eu acredito que existam, em sua grande maioria, apenas vítimas. Mas enfim, então houve um ataque constante dos Estados Unidos contra o Japão, ocasionando incêndios e mais incêndios. Existe um anime muito bonito e muito triste chamado Túmulo dos Vagalumes. A princípio, uma pessoa mais desavisada imagina que seja uma história que se passa durante o bombardeio nuclear, mas não. São durante os bombardeios chamados tradicionais que os americanos empreenderam contra o Japão, causando uma quantidade imensa de vítimas. Só que, aonde eu quero chegar, a cidade de Hiroshima foi poupada desses bombardeios. Em sua ingenuidade, o povo acreditava que a cidade de Hiroshima, por ter muitos jardins e muitos templos, ela era linda demais para ser bombardeada, então estava sendo preservada. Só que na verdade não. Ela estava sendo mantida intacta para que fosse testado os efeitos de uma bomba nuclear em uma cidade. Caso ela já tivesse sofrido bombardeios, caso ela já tivesse as marcas de ataques constantes, como seria mensurado o poder de destruição da bomba atômica? Então ela foi preservada como uma espécie de cobaia para a utilização de armas nucleares. Esse é só um dos muitos fatos que são relatados nesse livro aqui, sensacional, O Último Trem de Hiroshima, de Charles Pellegrino.
Sensacional é um termo até um tanto quanto escandaloso, porque ele... Mas é verdadeiro, ele gera inúmeras sensações. Esse foi talvez o único livro que me gerou pesadelos. A primeira vez que eu li, ele foi relido para esse post, mas a primeira vez que eu li, alguns anos atrás, ele me ocasionou diversos pesadelos. Eu sonhava com incêndios, com fumaça, com gritos, acordava à noite várias vezes. Ele me marcou profundamente. Isso varia de grau de sensibilidade ou talvez de momento de pessoa a pessoa. Mas é um livro que não nos poupa e não pode poupar. Ele descreve minuciosamente as reações físico-químicas de uma explosão atômica e detalha a saga das pessoas que passaram por esse bombardeio. É interessante que o último trem de Hiroshima, além de narrar toda a questão da parte física mesmo, dos efeitos da bomba, de como ela age, a sua interação com as partículas, enfim, e até mesmo o seu efeito devastador, arruinando casas, prédios, pulverizando pessoas, ele narra a saga de pessoas que sobreviveram aos 2 ataques nucleares. São os sobreviventes dos chamados Ground Zero, dos 2 locais onde explodiu a bomba de Hiroshima e a bomba de Nagasaki. Pessoas que estavam lá no momento da explosão em Hiroshima, depois buscaram refúgio em Nagasaki e 3 dias depois passaram pela mesma experiência e sobreviveram. Além de inúmeros outros casos. Aqui nós conhecemos os chamados andarilhos formigas, que foram pessoas, centenas de pessoas em farrapos ou nuas, totalmente desorientadas, umas seguindo as outras porque não sabiam o que fazer, totalmente desorientadas. Ou as chamadas pessoas jacarés, pessoas que já com o corpo todo queimado se arrastavam pelo chão sem conseguir emitir sons articulados, apenas alguns grunhidos. E outras cenas pavorosas. Então, eu sou contra qualquer tipo de censura em relação a faixas etárias, mas ele é um livro muito triste, um livro que descreve com minúcias os efeitos da bomba atômica nos seres humanos também, não só em prédios, árvores, né, nos rios. Ele descreve a chuva negra, que após a explosão as pessoas estavam com muita sede e bebiam uma chuva oleosa, uma água que caía escura, oleosa, e era impregnado de radiação, e depois ocasionalmente ocorreram mortes devido a isso. Então, além daquelas mortes iniciais ocasionadas no momento da explosão, vieram depois as mortes ocasionadas por queimaduras e depois a morte pela radiação. A radiação ainda era desconhecida, principalmente nos meios médicos, os efeitos da radiação. Foi a primeira vez que forças primordiais do cosmos foram liberadas de forma tão cruel, tão devastadora sobre pessoas. Energias profundas da matéria foram soltas e desencadeou-se reações inimagináveis e incontroláveis. Até os próprios norte-americanos não sabiam exatamente o que iria ocorrer. Então, após a explosão, pessoas que estavam até próximas do chamado Ground Zero, o ponto de explosão da bomba, essas pessoas, muitas saíram intactas, ou com pouquíssimas queimaduras, mas morreram poucas horas depois. E outras morreram dias depois. Então, o livro conta inclusive a história de alguns médicos abnegados que no meio da devastação total conseguiram levantar um hospital improvisado para tratar das vítimas da bomba. Só que mesmo eles não sabiam o que estava acontecendo, que pessoas que estavam aparentemente ilesas morriam, começavam a ter hemorragias e morriam em poucas horas. Acreditou-se até que os americanos utilizaram algum tipo de arma química ou bacteriológica, enfim, disseminando alguma doença, algum vírus letal. Eles não sabiam dos efeitos da radiação. Então foi uma luta contra um inimigo invisível e cruel. Esse inimigo, por ser apenas uma força da natureza, ele não escolhia suas vítimas, tanto soldados, quanto crianças, professores,
jovens, velhos, pessoas que foram a Hiroshima e a Nagasaki para ajudar a tratar dos doentes, das vítimas, acabaram entrando em contato com essa radiação e morreram alguns anos depois, ou até dias depois. Muitos tiveram filhos e esses filhos vieram com problemas seríssimos de saúde devido à radiação. Então era um mundo novo, aterrador, que se desencadeou à frente dos japoneses. E o mais triste é que alguns desses médicos, eles começaram a estudar a fundo e a divulgar o que estava acontecendo, mas existia algo chamado Protocolo MacArthur. O general MacArthur, ele comandou depois a invasão norte-americana ao território do Japão já devastado. E foi criado esse protocolo para que não fosse divulgados os efeitos da bomba, que esses efeitos eles fossem descritos de forma muito, mas muito amenizada. Havia uma censura mesmo, uma censura muito forte em relação aos estudos referentes ao que ocorreu em Hiroshima e Nagasaki, para que o mundo não viesse a saber o que ocorreu nessas duas cidades. Eu não sabia desse fato até ler este livro. Então aqui nós temos informações muito importantes para entender tanto a política mundial quanto a mente humana. Os efeitos da radiação eles foram estudados por grupos de pessoas que foram consideradas contra a lei, porque feriam o protocolo MacArthur, que não queriam que os efeitos nocivos da bomba fossem divulgados amplamente. Então é um livro que é um documento histórico, emocional importantíssimo. E a leitura dele é altamente recomendada. E a saga dessas vítimas da bomba, elas, com pouquíssimas exceções, possuem um final feliz. São pessoas como o jovem marido que, ao chegar no que restou de sua casa, procurou os restos da sua esposa e encontrou fragmentos de ossos. Ele juntou esses ossos, colocou numa pequena tigela de cozinha, um utensílio de cozinha que a esposa dele gostava muito. Ela tinha um prazer em cozinhar. Na época da guerra, havia escassez de alimentos, muita fome, e ela conseguia transformar o pouco que eles tinham em alimentos agradáveis ao paladar. Então ela acabou morrendo na própria cozinha. Então o marido dela colocou os ossos dela, um pouco dos ossos, nessa tigela, iniciou uma saga através de Hiroshima, da Hiroshima arrasada, com incêndios, com tufões de fogo, algo que eu não consigo nem imaginar, carregando essa tigela com os ossos em direção à casa dos pais da esposa dele. E a casa dos pais ficava em Nagasaki. Então, são histórias muito tristes, mas são importantes, porque quando nós falamos em números, tantas mortes, ou em efeitos da radiação, ou em termos de escala, de quilômetros de devastação, a gente perde um pouco dos valores, porque nós precisamos de rostos, nós precisamos de nomes. Então, ao dar rosto, ao dar nome, ao humanizar esses indivíduos, o autor, ele nos sensibiliza, ele nos mostra vítima a vítima. Porque nós não conseguimos ver em números, sentir a necessidade da paz apenas lendo estatísticas. Nós precisamos de rostos. Ao dar um nome, uma família, uma vida, um destino, ele se torna real, ele se torna um igual. E a partir do momento que nós acompanhamos uma saga de destruição, onde vidas são arrasadas dessa forma, fica mais fácil nos levantarmos contra essas atitudes beligerantes, contra a guerra, seja onde ela se manifeste, seja quem comece a guerra. E a utilização de armas nucleares foi algo pavoroso, pavoroso. Então esse é um dos valores desse livro aqui. E são inúmeros personagens. Tem inclusive o Gen Pés Descalços. Quem não conhece o mangá Gen Pés Descalços, ele é muito bacana. Ele foi escrito também por um dos sobreviventes da bomba. Tem a história muito triste, muito tocante de Sadako Sasaki, uma menina que sobreviveu à explosão, mas posteriormente sofreu os efeitos da radiação com a leucemia.
Então ela começou a fazer dobraduras, o origami, né, dobraduras em papel, criando os tsurus, que são os pássaros da prosperidade. Então ela, para manter a mente ocupada e se manter viva, ela acreditava que se ela conseguisse produzir 1000 tsurus, o desejo de viver dela seria atendido. É uma lenda japonesa, esses 1000 tsurus. Então, na verdade, serviu de foco para que ela permanecesse ainda viva e lutasse contra a doença, enquanto fazia os seus pássaros de papel. Então são rostos, não são números, que nos tocam a cada página desse livro aqui. Mas é um livro muito duro, um livro muito difícil de ser lido, no sentido de que ele nos fere profundamente, ele nos toca, ele nos assusta. É uma história de horror, um horror que aconteceu e que pode tornar a acontecer. Então, nesse mês de agosto, onde comemoram-se as Olimpíadas, válido. Como eu disse, eu acredito que a vida precisa seguir. Enquanto uns nascem, outros morrem, enquanto ocorrem tragédias em determinados países, nós temos as nossas próprias conquistas pessoais ou coletivas, mas não podemos deixar passar em branco esse fato da nossa história, que foram as explosões atômicas de Hiroshima e Nagasaki. É isso. E até o próximo vídeo, pessoal. Paz para todos.